Fala, turma da AgroMinds! Estamos de volta aqui para mais um podcast super especial. Professor Diego Foman, lá da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu tive o prazer de trabalhar junto, conheci. Antes de me formar e começar a lida aí. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast de AgroMinds. Esse podcast aqui é uma ideia que surgiu para a gente trazer conhecimento técnico agronômico aí para todo o Brasil, junto com o Fernando Warpechowski, que é um consultor aí, uma pessoa com um know-how muito grande, e o Fabrício também da AgroSet Rural. Então aqui é bate-papo leve, é bate-papo descontraído, né? A gente fala aí resultados da prática, a gente entrevista também é, é, donos de empresa, RTVs, pessoas do comercial, professores, pesquisadores. E hoje a gente tem a grata satisfação de voltar a conversar, né, professor, depois de um certo tempo. Ok, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Satisfação em rever o amigo e ex-aluno, professor Anderson Rossato, né? A gente conviveu aí com ele algum tempo aí na graduação. Parabenizar pelo trabalho, né? É muito importante difundir conhecimento, né? Quando a gente difunde conhecimento, a gente sempre aprende. Isso é algo bem importante a gente sempre destacar. E estamos à disposição aí para um bate-papo, para trocar informações, trocar conhecimento. Muito bom, professor. Então eu queria que a gente começasse a falar realmente como que está aí o podcast de hoje. A gente vai falar muito dos sistemas de produção aí no Rio Grande do Sul, milho e trigo, né? E queria que eu começasse como é que está se desenhando aí a safra aí para a gente começar, antes de entrar na parte mais propriamente técnica, já que a gente já está ingressando a safra. Bom, o estado do Rio Grande do Sul está com para safra de verão, né, para safra de soja, está iniciando em algumas regiões a semeadura. Nós temos um cenário diferente, em função da região do estado, né. Nós temos algumas regiões aí que choveu um pouco melhor no ano passado, e os produtores ainda conseguiram se manter um pouco capitalizados, né. Mas não é a realidade da maioria do estado, né, então a maioria das regiões no estado sofreu muito com estiagem, né, vem sofrendo na verdade, né, não é apenas um ano isolado, e aí traz vários problemas aí com relação ao fluxo de caixa, tensão das operações, né, e no momento ainda a gente está numa condição que algumas regiões está chovendo, então tu consegue planejar a semeadura, mas bastante dúvidas, Anderson. Por exemplo, conversei com um produtor essa semana, muito receoso, qual o percentual da área que vai destinar para a soja no início da janela ou no final, né. Então o pessoal tá muito ligado, assim, nas previsões climáticas, né. Então daqui a pouco dá uma segurada, mas também não dá para segurar tanto, né, é uma decisão bem difícil. E interfere muito lá no resultado final, porque historicamente a gente tem períodos de estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente acompanha aí já há bastante tempo. Eu ainda tenho área, professor, ali próxima de Cruz Alta, só que assim, realmente tem sido anos bem desafiadores. E esse ano a previsão não está sendo muito diferente. Claro, se discute uma intensidade do Laninha, mas a gente espera que não seja tão intensa igual foi nos últimos anos. E como que É, tá as... Pode falar. por exemplo, depende a lavoura de milho, vamos tentar fazer um cenário, né, a gente tenta circular em algumas regiões aqui do estado, a região noroeste lá, que vai para próximo para a região norte lá, Três Passos, Tenente Portela, Frederico Westphalen, Cruz Alta a gente passa também. Hã, esse ano está muito boa a lavoura do milho, né. Então até o momento nós temos boas perspectivas, mas a planta ainda não chegou no estágio crítico, que é o florescimento. Então vai depender muito das condições ambientais aí nos próximos 2 meses aí para definição de potencial do milho. Até o momento está bom, né, então nós temos 2 realidades, o milho de sequeiro e o milho irrigado. Então, aonde tem o milho irrigado, né, a gente tem uma maior segurança, mas com relação a áreas de sequeiro com bom potencial, né, então nós temos áreas de sequeiro com grande potencial aí, e o milho
pessoal apostou, né, alguns produtores acabaram investindo uma área maior no milho, né, por vários fatores, né, desde preço, apesar do custo ser alto, mas é uma cultura interessante também para a organização da propriedade. Por exemplo, aqui no sul nós temos as em área de coxilha, né, as 2 principais culturas de verão, que é soja e milho. Então, nesse sentido, nós temos, uma melhor distribuição da mão de obra dentro da propriedade, ou seja, o milho é semeado aqui final de agosto, início de setembro, na maioria das áreas, e Uhum. ele exige muito manejo nas primeiras semanas de cultivo. Então, quando o produtor começa a semear a soja, ele já está com grande parte do manejo do milho pronto, né, já está lá com V6, V8, e isso é bem interessante para a rotina, né, da propriedade, uma dificuldade que muitos produtores relatam, né, a questão da mão de obra, enfim, operacional, né. Então são culturas que vêm a se complementar. Só que a gente entende que não é toda a região que o milho está difundido, por quê? Nós temos uma variabilidade de solo muito grande aqui no estado. Enquanto na parte norte do estado nós temos solos aí com até 80% de argila, né, 70, Uhum. 80% de argila. Na parte sul do estado, da região central, aqui em Santa Maria, nós temos solos aí com 12, 15% de argila. Isso a gente sabe que tem, uma influência muito grande na capacidade de retenção de água no solo. E então tem regiões que realmente o pessoal não investe no milho por questões técnicas mesmo, né, aumenta muito o risco de cultivo. E outras regiões, que já historicamente vem cultivando milho se mantém, né, a gente percebe isso. E o milho, nesses anos de estiagem, ele acaba sendo um bom condicionador de solo, porque a gente percebe que produtores que já estão cultivando milho no sistema de rotação, 1/3 da área ou 50% da área, eles acabam melhorando muito nessa questão de estruturação do solo. E a estruturação do solo, quando a gente fala matéria orgânica, né, a gente sabe que para aumentar 1% de matéria orgânica, no mínimo 10, 12 anos aí, com um manejo muito bom, no solo. Mas o que não é pouco também, né, 1% de matéria orgânica é muito, tá. É bastante. Mas além disso, a estruturação do solo ajuda a descompactar o solo, ajuda a ciclar nutrientes, né. A gente tem alguns levantamentos que a gente realizou aqui nas áreas de idade experimental com milho, tá para ser divulgado os resultados aí. A gente tem um sistema de rotação, né, que a gente testou, ou seja, 3 anos milho e uma área em curto período de tempo, e a gente fez as análises de solo antes, né, e após esses 3 cultivos de milho. O NPK, ou seja, relacionado a o nitrogênio relacionado à matéria orgânica, o fósforo e o potássio, a gente tinha já essa perspectiva de ter uma melhoria, mas o que mais me chamou a atenção foi melhoria de micronutrientes. Então, Olha esse é só. um tema que pode ser aprofundado aí nas pesquisas nos próximos anos. Então o milho ele traz melhorias estruturais, né, ele tem um sistema radicular muito agressivo, pode chegar aí até 2 metros de profundidade. Então ele forma bioporos, quando chove, a água infiltra mais no solo, então acaba tendo esse benefício também de maior manutenção de água no solo. Questão nutricional, né, e questão, de rotação de produtos, né, por exemplo, herbicidas consegue se rotacionar princípios ativos, né, então é um bom casamento. Só que não é toda a região que a gente consegue fazer isso em sequeiro, né, então solos mais arenosos exigem mais ainda a questão da irrigação. Sim, professor. Igual você bem comentou, o estado ele é bem manchado. Isso depois que eu saí daí do Rio Grande do Sul, eu vi que tem outros estados também que tem essa característica aí. E nessas áreas que estão já com o cultivo de milho, o que que tu tem visto o diferencial dessa turmada aí que tá colhendo super bem aí? O que que eles estão fazendo de manejo? A gente sabe, talvez falar um pouquinho mais do manejo de nitrogênio também, que faz toda a diferença aí para a cultura do milho. Bom, hã, eu defendo muito fazer o básico bem feito, né, então o que que acontece? O pessoal investe muito em adubação, né, então nós temos áreas aí com potencial
em sequeiro, sem irrigação, acima de 12 toneladas. O pessoal vem colhendo em área de lavoura aí acima de 12 toneladas. Não é isso. Experimento de colher, inclusive, em Santa Maria, algumas parcelas com mais de 12 toneladas de grão com milho. Mas aí em nível de produtor. E áreas irrigadas, a gente tem um histórico de produtividade bem interessante. Até tem trabalhos de colegas aqui na instituição que desenvolveram projetos em nível de produtor, né? Em áreas irrigadas, pivô central chegando aí a 18 toneladas de grão por hectare. Então é uma produção muito grande. E isso com certeza, né, precisa ter uma adubação de base, nitrogênio, fósforo, potássio adequada, né? O milho exige muito nitrogênio e, e não perder os momentos, né? Por exemplo, o milho começa a definir o potencial em V3. Então, em área de Aham. sequeiro, a dificuldade é maior, porque tu tem, depende do ambiente, né? Para tu aplicar nitrogênio, precisa chover. E às vezes tu fica 10 dias, 15 dias sem chuva. Então começa aquela questão, o que que é melhor, o que que é pior? Tu antecipar um pouco esse nitrogênio, tu atrasar o nitrogênio, né? Então são pontos bem importantes. Fonte de nitrogênio a gente tem várias opções aí no mercado, vem surgindo opções novas aí. Mas nesse sentido, o mais importante é respeitar a época da semeadura. Então, para nós aqui no Rio Grande do Sul, essa época de final de agosto, início de setembro, claro, vai depender da região. Regiões mais frias atrasa mais Aham. a época pela questão do risco de geada, né? Então, respeitar essa época para o milho coincidir com enchimento de grãos no período ali próximo de dezembro, né? Que é início, meados de dezembro, onde tem os maiores picos de radiação solar. Então, ele vai florescer em grão num período que tem bastante radiação solar. Então, isso é um ponto muito importante para altas produtividades. E aí fazer o básico bem feito, né? Posicionamento de cultivar. Então, o milho responde muito essa questão regionalizada, né? Daqui a pouco uma cultivar, como tu citou, Cruz Alta, vai bem em Cruz Alta, não vai bem aqui em Santa Maria. E assim por diante. Então, testar esses materiais híbridos, né? Qualidade da semeadura. Então, a gente pensar no preparo lá no inverno, né? Aqui a gente usa muito plantas de cobertura pré-milho. Então, dentre as opções, a aveia preta é uma excelente opção. O nabo forrageiro, muitas vezes ele em consórcio com a aveia, né? E mesmo a ervilhaca. A ervilhaca é uma leguminosa, a gente cultiva aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, de modo geral, né? Que tem essa capacidade de fixar nitrogênio. Então, ela é usada geralmente no consórcio, principalmente com a aveia preta, mas surge também aí algumas opções como centeio, né? E os mix que já vêm com 3, 4 espécies. Aí citei as principais, né? Mas tem mais opções. Sim. Ervilha, por exemplo, são boas. A ervilha forrageira é uma boa opção também. E aí fazer esse básico bem feito. Qualidade de distribuição de planta. Então o milho ele não tolera uma distribuição altas velocidades de semeadura, mesmo em sistemas mais modernos, né? Como distribuição a vácuo aí. Tu tem que ter muito bem organizado, né, a equipe de campo quando vai realizar a semeadura, porque quando tu começa a ter plantas duplas ou heterogeneidade na distribuição de plantas na linhas, tem vários trabalhos de pesquisa que apontam redução do potencial produtivo. Então veja bem, uma prática simples, né, que é tu Exato. organizar a velocidade de semeadura, regulagem de máquinas, que pode estar prejudicando em 10, 15, 20% aí o potencial produtivo, dependendo da situação. Então, o espaçamento, a gente também teve uma evolução nos últimos anos, saiu do espaçamento maior de 70 centímetros e foi reduzindo para 45, 50 centímetros. Isso traz vantagens, né? Quando tem híbridos modernos, que seriam híbridos considerados modernos, que tem um ângulo foliar menor. Então a gente tem trabalhos na literatura, inclusive no grupo de pesquisa, uma dissertação que eu orientei, que está lá Uhum. escrito nos artigos publicados, que resposta para angulação de folha. Ou seja, menor angulação de folha, maior capacidade, né, do material realizar fotossíntese e transformar isso em fotossimilados. O milho é uma cultura C4, né, lembra das aulas lá, ele tem Sim. essa capacidade de, em altas temperaturas, ser mais eficiente na conversão dos fotoassimilados na produção, né? Então, isso traz uma vantagem para o milho, ou seja, quando chove regularmente
temos altas radiação, e um bom manejo fitossanitário, né, nós temos alto potencial produtivo da cultura. Mas são desafios, né, por exemplo, nas práticas de manejo fitossanitários, que acabei de citar, a cigarrinha é uma realidade nos últimos anos, então, Uhum. por exemplo, alguns tiveram dificuldade no começo quando surgiu a praga, né, porque a grande dificuldade dela é tu fazer o monitoramento, porque é diferente de uma lagarta, por exemplo, tu consegue visualizar facilmente a cigarrinha, tu tem que ter algum treinamento e o momento, né, quando você enxerga uma alta população de cigarrinha, muitas vezes o problema já está instalado na lavoura. Então fazer esse monitoramento desde cedo, né. Percevejos também, o pessoal tá começando a levantar esse ponto, monitorar lá as plantas de cobertura no inverno, porque às vezes pode ser um ambiente favorável ao percevejo, então e o percevejo quando ele começa a ter incidência no início ali, ele traz problemas, né, ou seja, tu vai ter, resumindo, redução do estande de plantas, aquela planta não vai que teve o ataque percevejo não vai ter um bom desenvolvimento, né. Então, é como se tu estivesse perdendo estande de plantas. Então o milho tu não pode errar os manejos. Também essa parte de distribuição, quanto mais equidistante possível essa distribuição, melhor. E algumas regiões, por exemplo, com o milho estão conseguindo fazer 2 safras de verão. Então nós temos uma área bem, expressiva que vem aumentando nos últimos anos. A gente chama aqui de soja de segunda safra ou popularmente conhecido também como soja safrinha. Então o pessoal Sim. tenta antecipar ao máximo o milho e após a colheita, no mesmo dia de preferência ou no outro dia, já inicia a semeadura da soja na mesma área. Claro que, a chance de sucesso quando? Quando tu consegue fazer isso início de janeiro. Então o pessoal está conseguindo ter 2 safras, né, uma safra de milho, primeira safra, e uma safra de soja e segunda safra, claro, com um investimento um pouco menor, né, do que seria na Uhum. primeira, mas é bem interessante, porque aproveita muito essa questão da liberação de nutrientes, dessa questão da quantidade de fitomassa, né, de palha que o milho produz na área. Me Ô, alonguei um professor, pouquinho aqui, né, e essa mas região, que tá fazendo, que regiões que tá fazendo, milho, depois soja safrinha? bom, as principais regiões, né, Santa Rosa, essa região de Três Passos, Tenente Portela, Frederico Westphalen, algumas áreas lá na região, Seberi, e é muito, associado a áreas que estão com o cultivo de milho, né, então, o pessoal faz o cultivo de milho antecipado, né, regiões mais quentes do estado, né, por exemplo, se tu for para a região de Vacaria, uma região mais fria, tu não consegue Uhum. antecipar, para essas janelas aí que a gente está comentando, a semeadura do milho. Então muitas vezes lá já atrasa, o trigo, né, com função de risco de geada e a própria soja se semeia um pouco mais tarde, e o milho também nessa mesma tendência, semeia um pouquinho mais tarde por causa do frio, né. Então, essa demora no estabelecimento inicial e o risco de geada, faz com que o pessoal dá uma segurada no milho aí no início da janela. Entendi. É, realmente é uma opção que a gente sabe aí, rodando outros estados também. Aqui, eu tô no extremo, do extremo sul aí do Rio Grande do Sul para o extremo norte. Aqui ele tem a dificuldade de ter só uma safra, professor. Então, e até o milho acaba sendo difícil por questões de mercado. Então, eu vejo que, ainda mais a crise que a gente está passando, se o produtor conseguir ter uma renda extra, isso vai com certeza agregar. Mas isso não é todos os estados que é possível, e claro, isso vai depender muito de ano a ano. E hoje, professor, que tu tem aí, né, na linha de pesquisa, no grupo de pesquisa aí que você orienta, quais que são as suas frentes aí na cultura do milho? Ver alguns resultados aí que você já tem coletado também. Bom, a gente, orientou algumas dissertações e uma tese que trabalhou com milho. Com relação às dissertações, a gente trabalhou um pouco parte de manejo de, fungicida, né. Os principais resultados é quando, o ambiente não é favorável, né, ou seja, estiagem ou fungicida não traz um retorno econômico. Então a gente vê até uma tendência, um pouquinho mais de produtividade, mas não tem ambiente para desenvolver a doença, né. Então, a gente pegou alguns anos aí em Santa Maria,
40 dias sem chuva, entre Caramba. outubro e novembro, né, então não tem nessa situação, não tem retorno, né, ao uso de fungicida. Mas, até inclusive está publicado um artigo na Ciência Rural, que é a nossa revista aqui da UFSM, hã, nós temos uma melhoria, às vezes não na produtividade, né, na manutenção da produtividade, porque não teve tanta alta incidência de doença, então não acabou reduzindo a produtividade. Mas aí nós temos uma melhoria interessante, uma manutenção, na verdade, né, não é melhoria, com o uso de fungicida na qualidade dos grãos. Então, o milho, dependendo da doença, né, pode proporcionar micotoxina nos grãos. E aí, às vezes, tu entrar com ao menos uma de fungicida mesmo em anos que tem, um certo grau de estiagem, é interessante daqui a pouco não pela diferença de produtividade, mas sim pela qualidade do produto, né. Então, é bem interessante a gente destacar isso. Então, grãos ardidos, né, que a gente fala, onde foi aplicado nos tratamentos onde foi aplicado fungicida, teve menor incidência. Então esse é um resultado Uhum. também interessante. Ô, professor, E nessas áreas irrigadas, como é que tá sendo as aplicações de fungicida, essas áreas de padrão mais alto tecnológico? O que que a é, turma tá utilizando? 2, 3? de modo geral, né, conforme tu aumenta o nível tecnológico, também aumenta a questão do investimento. E o ambiente irrigado, propriamente dito, ele exige mais, atenção nos tratamentos fitossanitários. Por quê? Não é uma única ação, né, Anderson. Geralmente no ambiente irrigado, tu vai ter maior resposta à população de planta. Então, esse fator população de planta, ele é um ponto chave aí para o Sim. sucesso com milho. Então, anos de estiagem, se tu reduzir a população de planta, tu tem um ponto interessante, né. E se tu tiver um Uhum. ambiente favorável, tu pode se dar ao luxo de aumentar, e o pessoal chega a trabalhar aí até próximo de 100.000 plantas por hectare em área de pivô central. E aí tu tem um ambiente mais favorável para a doença, porque diminui a circulação de ar dentro do dossel, né, dentro da comunidade de plantas. Tu Uhum. começa a ter plantas mais próximas, né, as folhas do bacheiro com menor incidência de radiação, isso favorece, que a radiação, de certa forma, quando ela está incidente diretamente nas folhas, ela segura bastante a evolução, a taxa de progresso dos patógenos. Então, obviamente que o pessoal vai investir mais sim em aplicações de fungicida em área irrigada, né. É difícil falar quantas, né, vai depender muito do ano, né. Mas o milho tem uma questão que às vezes o pessoal não entende, né. Por exemplo, a maioria das culturas, tu tem que seguir lá aquela taxa de nível de incidência. O milho, às vezes, tu não tem uma incidência tão elevada, mas é o limite do teu equipamento. Então, por exemplo, pulverizador de arrasto, tu tem até a próxima de 1 metro de altura para tu entrar na tua área. Se tu não aplicar, tchê, tu depois não consegue entrar na área. Um Uhum. autopelido, tu consegue chegar aí até 1,80 m, até próximo do florescimento. Mesmo tu aplicando próximo do florescimento, tu ainda vai ficar no mínimo em uns 40 dias, 50 dias sem possibilidade de entrar na área. Então quem não tem acesso a aplicações aéreas como avião, drone, né, às vezes acaba mesmo não tendo uma incidência tão alta de doença, aplicando ao menos uma aplicação preventiva, justamente para tentar dar uma segurada na taxa de progresso das doenças que já existem na área, né. Então, obviamente, quando a gente fala tratamento fitossanitário, a gente tem que investir muito no tratamento de semente, né, porque se tu perder, Sim. tu tens aí em sequeiro, tu vai trabalhar com 60, 70.000 plantas. Alguns produtores até um pouco mais, aí 80, irrigado 90, 100. Vamos pegar uma situação de 70.000 plantas, se tu perder uma planta por metro quadrado, isso impacta em 15% das tuas plantas da área. E aí veja bem, hã, a cultura do milho não tem essa capacidade de compensar a área. A soja tem um pouco mais, né, ela Uhum. ramifica mais. O milho tu perder 15% é praticamente quase 15% de redução do potencial produtivo. É uma mínima compensação, mas ele não consegue compensar essa planta Enfim, falha do aos lado. poucos. Então, por isso está tudo associado, né, tem que ter qualidade de semeadura, bom tratamento de semente, a parte, nutricional adequada e contar com a chuva, né, que é muito importante.
um insumo Uhum. que básico e direto e relacionado ao aumento da potencial produtivo, porque quando não tem água, todo o processo fisiológico, né, da planta é comprometido. Então a planta entra no modo de estresse, e aí ela tenta, entre aspas, sobreviver, né, e diminui o potencial produtivo, diminui, não só para o milho, né, para as outras culturas. Mas o milho é muito sensível, porque a demanda hídrica do milho, nessa fase de florescimento, enchimento de grão, é maior que a soja, né, a quantidade de milímetros dia, né, é maior no milho do que na soja. Muito bom, professor. Acredito que o milho a gente conseguiu abordar muito bem aí um aspecto geral, como é que tá a atual situação aí. A importância dele também com diversas dicas aí no manejo. Entende-se que não é fácil, isso depende muito da região. Acho que isso é uma das coisas que mais chama atenção, professor, quando a gente sai para trabalhar. É que muitas vezes a realidade do produtor, a realidade local, ela entende-se que precisa ser feito, mas não é. Talvez o produtor não está no momento de conseguir estar implementando a cultura, tem essa questão de fluxo de caixa, essa questão de anos, e isso acaba sendo algo importante de se entender também, regionalizado. Mas, com certeza, o milho, igual você muito bem tem resultados, ele entra no sistema aí, eh, agregando e muito, né? E eu vejo que, assim, produtores, a gente tem que seguir produtores aí que estão fazendo a diferença e, com certeza, quem faz rotação sempre está na frente e está sempre aí colhendo mais. Agora falar um pouquinho mais do trigo, como é que tá a aceitação do trigo aí no Rio Grande do Sul, como é que se foi essa safra aí, e também a gente falar dele como igual a gente falou do milho, como os benefícios dele no sistema, que o trigo também já entra como uma cultura comercial aí no Rio Grande do Sul e não somente como uma planta de cobertura. Bom, falar do trigo, né, é a gente falar da nosso alimento diário, né. Aqui para nós no sul, o trigo tá na mesa da maioria da população, né, diariamente. Um alimento básico aí para nossa vida. Bom, assim, eu sempre quando falo de trigo gosto de destacar o seguinte: é a única commodity que o Brasil não é autossuficiente. Então é a única Uhum, commodity que o Brasil tem que sistematicamente importar trigo de outros países, né, para manter a demanda interna. Nossa demanda interna ela é muito exigente, ou seja, nosso mercado consumidor consome qual produto? O principal produto é trigo. O pão francês, né, o pão, aqui no sul a gente chama de pão cacetinho, né. Hã, sim. o que que acontece? Ele ele é muito exigente na qualidade, né, do trigo para panificação, tem que ter um teor alto de W, né, uma quantidade elevada de glúten, né, que são as proteínas, né, gliadinas e gluteninas. Então, ele é muito dependente, além da genética, né, a genética melhorou muito nos últimos anos, né, para as cultivares de trigo, com relação à qualidade, mas também muito dependente das condições de ambiente. Então nós temos uma oscilação muito grande de ano para ano na cultura do trigo. O Rio Grande do Sul está consolidado aí como o maior produtor de trigo, né, juntamente com o Paraná, né, às vezes reveza, o Paraná passa o Rio Grande do Sul, muito em função também da área e das condições de ambiente, né, mas atualmente o Rio Grande do Sul é o principal produtor de trigo. O trigo faz parte da nossa cultura, né, então muitas famílias de produtores, a primeira cultura que foi cultivada em determinada região, né, foi o trigo, então a Uhum, soja veio na sequência. Então, se a gente for olhar o nome de cooperativas, é Cooperativa Tritícola. Então iniciou, uhum, toda a questão da cooperativa com produtores de trigo, né, e depois evoluiu para soja, para outras culturas. Mas nesse sentido, é uma realidade, é uma opção, porque onde não tem pecuária, né, então a gente tem uma diferença, o Rio Grande do Sul também tem uma força muito forte na pecuária. E aí tem áreas de pecuária que vai soja no verão. Então, principalmente no Pampa, aqui na região central e na metade sul do estado, se faz muito isso, né, integração lavoura-pecuária, pecuária no inverno, e soja no verão. Mas, em algumas propriedades o trigo está chegando, a gente tem visita aí com frequência uma propriedade aqui no Pampa, aqui na Rosário do Sul,
onde nós temos uma parceria, né, estamos desenvolvendo alguns projetos de mestrado aí, e nesse Uhum. sentido a gente acaba, eh, visitando lá, vendo o manejo dos experimentos e acaba olhando também a lavoura do produtor. Então, o primeiro ano que o produtor está cultivando trigo, está com boas perspectivas, né, principalmente com o trigo condicionando a cultura da soja no verão. Então isso é muito interessante, né, nós temos aqui a pecuária com realidades diferentes. Então tem pecuária no o pessoal acaba investindo numa planta cultivada, acaba investindo em adubação, não coloca uma superlotação de gado, tira esse gado antes, né, deixa produzir uma boa quantidade de fitomasso, de palha, né, e aí a gente consegue atender as premissas do plantio direto. Então existe uma diferença dentro da pecuária, entre uma pecuária que integra bem com a agricultura e uma pecuária extensiva aí que, quando tu vai entrar com a soja não tem nada de palha na, então são realidades diferentes. E o trigo Sim, ele vem, hã, não trazendo um benefício só direto. Olha, esse ano, por exemplo, esse produtor que a gente visita lá, o Cristiano, ele tem uma boa perspectiva de ter um resultado positivo com o trigo. Claro, não estamos falando de margem de lucro muito alto, vai sobrar alguma coisa, mas a grande questão é uma região, por exemplo, que o pessoal usa com frequência grade, né, nas áreas, então se nós conseguir consolidar o trigo, nós estamos dando uma condição muito interessante para o sistema de plantio direto. Tem que testar, tem que quantificar, tem que aferir, mas veja a economia de operacional, né, de equipamento, de diesel, que tu tem se tu sai do plantio convencional e consegue migrar para o sistema de plantio direto. Então, é uma questão bem interessante. E aí nós temos regiões tradicionais, né, que cultivam trigo, região de Cruz Alta, por exemplo, a região noroeste lá em Campo Novo tem uma cooperativa muito forte lá que trabalha com trigo, inclusive tive num dia de abertura nacional da colheita do trigo lá, e nesse sentido que a realidade é diferente, né, então a metade sul o trigo está chegando, então tu tá tentando ter alguma viabilidade econômica do cultivo do trigo, mas também pensando no verão melhorar a condição de soja. Lá na região noroeste, o trigo é uma realidade, tem lavouras de trigo, o pessoal chega a colher aí 80, 90 sacos de trigo por hectare, né. Mas não é a média do Rio Grande do Sul, não é a realidade de e no mesmo município tu vê, uma lavoura, às vezes, tu tá andando lá, tu vê uma lavoura de 40, 50 de trigo e do lado vê uma de 80 de potencial. Fazendo um levantamento meio empírico, né, sim. olhando, assim, pela experiência, então tu tem quase o dobro de produtividade em áreas semelhantes, né. O que que tá associado a isso? Muitas vezes está associado à escolha de cultivar. Então, o trigo ainda o pessoal tem o costume de guardar a semente, né, produzir a própria semente. Então não compram, alguns produtores não compram muita cultivar, cultiva a mesma cultivar 3, 4 anos, né. Então isso, acaba, pressionando muito a lavoura no sentido de doenças. Então, tu buscar cultivares novas, né, já com maior tolerância aí a algumas doenças, porque a tolerância à doença, né, não vale só para o trigo, vale para outras culturas. Ela está muito associada a 2 fatores, né, o tempo de lançamento da cultivar e a área de cultivo que determinada cultivar alcança, né, porque, veja bem, nós temos raças de fungos, e as raças de fungo, quem sabe uma raça que não era predominante há 5, 6 anos atrás, atualmente ela é predominante. E algumas cultivares que foram lançadas têm resistência a essa raça e outras não. Então por isso que às vezes o produtor fica cultivando 3, 4 anos a mesma cultivar e percebe que, ó, muito doente, muita doença na cultivar, né. Então, esse investimento, né, então como é uma cultura que não tem uma margem tão grande e um custo elevado pelo potencial produtivo, alguns tentam economizar no custo, né, só que essa economia do custo, às vezes, deixa de comprar uma cultivar recém-lançada que está com boa resistência à doença. Por exemplo, eu percebi que alguns produtores tiveram dificuldade para controlar o ídio. O ídio, Aham. tu tem que manejar ele no vegetativo. Então, se tu perder o time de controlar ele, ele vai impactar, sim, consideravelmente no potencial produtivo. E aí temos as doenças de espiga, né, a doença de espiga, assim, o trigo a gente fala que é uma cultura muito técnica, a gente pode considerar ela até mais técnica que a soja. Então, por exemplo, a giberela hoje é o grande desafio da fruticultura brasileira, mas não só brasileira.
é mundial também. Por quê? Quando tem uma incidência alta de Gibberella, tu pode acabar, muitas vezes, não conseguindo até comercializar o teu produto. Então tem uma legislação que cobra muito nessa questão, do percentual de quantidade de micotoxina presente nos grãos, e quando ela chega num nível que não é aceitável pra alimentação humana, pode-se destinar à ração. Só que a ração também tem um limite, né. Então, se você tiver um limite muito alto de micotoxinas, você não pode usar nem para ração esse trigo. Então, é muito técnico, porque tu tem que aplicar. Nós temos então, aí tem as espiguetas. Então, quando está no Sim. florescimento, a gente tem que realizar a aplicação, se o ambiente for favorável, né. Então são 3 fatores que a gente precisa para ter doença, lembrando, né, tem, Uhum. cultivar suscetível, ambiente favorável e patógeno. O patógeno. Patógeno, eu até sempre comento, ele chega, né, porque, por exemplo, esse produtor de rosário lá teve Gibberella na área. Se tu olhar num raio aí de vários quilômetros, não tem nenhum produtor de trigo na volta. E chegou a Uhum. Gibberella pelo E vento, chegou tá. Tu entende? Então o patógeno chega. Ambiente favorável, o Rio Grande do Sul vive o seguinte, ó: verão, falta de água; inverno, excesso de água. Então, na excesso de média do ano chove, só que os uhum. nossos invernos geralmente são úmidos. Isso favorece muito doença. E aí temperatura, né, então a gibberella também tem uma faixa de temperatura em torno de 20 e poucos graus, que potencializa. Então, tu tem que se tu tiver um ambiente de chuvas, umidade, molhamento, mais temperatura e a parte genética, então todas as aí que vem o detalhe, ó, todas as cultivares de trigo são suscetível a gibberella. Algumas mais, outras menos, né. Tem alguma diferença entre cultivar, mas todas são. Então, tu tem que trabalhar com fungicida nessa fase, que é quando tá com as espiguetas florescendo. E às vezes a recomendação é entrar até 2 vezes, alguns falam até em 3 vezes na área, um período curto ali, com fungicida, dependendo das condições do ambiente, né. Então isso, torna a cultura muito técnica. Tem alguns resultados de pesquisa interessante aqui, a gente tá desenvolvendo, pensando em seguir nessa linha aí, começar a estudar essa linha, que é associar esse manejo químico com o biológico. Então, o biológico ele vem aumentando esse residual aí, que o fungicida ele vai agir pouco tempo. Então o biológico ele expande um pouquinho esse tempo de ação, né, e aí consegue diminuir micotoxinas lá na qualidade do produto. Mas é uma cultura interessante, assim, hã, principalmente pensando no sistema, né. Se a gente for trabalhar com planta de cobertura, de certa forma o produtor tem que investir, né. Então, de a lavoura após um mix de aveia com ervilhar, com nabo, é espetacular, é muito bonito. Só que tu tem um custo por hectare. E o trigo tem essa possibilidade de tu, hã, sobrar ali uma margem pequena, mas aí tu não tem o custo também, né. Então qual Aham. que é a ideia? Não é o produtor trabalhar só com trigo e não só com plantas de cobertura, um Uhum. ano trabalha com planta de cobertura, um ano trabalha com trigo, fazer uma rotação, de culturas de inverno. Então nós temos muitas opções no inverno aí interessantes. E aí vem detalhes técnicos, né, por exemplo, hã, tem plantas de cobertura que são usadas no mix, que são hospedeiras das doenças necrotróficas do trigo, e outras não são. Então não é qualquer mix de planta de cobertura. Então às vezes falta um pouco de informação técnica, né, essa informação chegar até o produtor, e de certa forma a gente está tentando, se aproximar um pouco mais de produtores, né, sair um pouco do arco da universidade. Quem não conhece a UFSM aqui, ela tem um arco bem na entrada, né. Aham. A gente sempre fala: "Vamos sair do arco um pouco, né, vamos tentar difundir um pouco mais de conhecimento", que é o que a gente está fazendo hoje, né. Nós saímos aí, se você está num horário mais cedo ainda, 6 da manhã, e iniciou o Aham. podcast, aqui ele tá começou um pouquinho mais tarde, 7, né, mas de certa forma estamos difundindo conhecimento, então isso é bacana, né. E esse conhecimento chegue para o produtor, também chegue para os técnicos, né, em nível de campo. Então, a pesquisa ela é o seguinte, é a construção de um tijolinho por vez. A gente não tem assim, ó, no curto período de tempo eu vou resolver todos sanar todas as dúvidas, não. Tu precisa às vezes do teu colega pesquisador que está estudando um assunto, trocar informação. E aí tentar, né, transmitir isso de maneira integrada aí para os produtores. Muito bom, professor. Acredito que ficou muito bem abordado também.
essa questão da cadeia do trigo aí. E eu queria que você agora deixasse uma mensagem aí para todo mundo que acompanhou o nosso podcast, falar do teu trabalho, divulgar tuas redes sociais. Você também tem um trabalho muito bacana aí na rede social. Chamar a turma aí também para te visitar aí na UFSM. Ok, Anderson, obrigado aí pela oportunidade. A gente tá recente aí nas redes sociais, alguns meses apenas. Eh, o Instagram é agricultura.nodetalhe, tá? Seria esse o Instagram, quem quiser acompanhar alguns vídeos aí, a gente acaba divulgando, né, alguma área experimental, enfim, ou visita com o produtor. Tentando também divulgar isso, né. Porque, por exemplo, tem regiões que o milho é consolidado, tem regiões que não cultiva milho, então o pessoal tem um pouco de interesse, né, de ver como é que é a agricultura em diferentes regiões, até mesmo do estado do Rio Grande do Sul, que é onde a gente acaba circulando mais, digamos assim. Quanto à pesquisa, a gente já orientou 9 trabalhos de conclusão de curso, né. Sou professor da UFSM, mas atuo, além do curso de agronomia, no programa de pós-graduação em agronomia, que tem mestrado e doutorado. Inclusive está com esse período de inscrições abertas, né? Atualmente estou coordenador do curso também, então divulgando, se alguém tiver interesse em se inscrever, está na página aí da universidade. Então orientei 7 dissertações, 2 teses. Atualmente estou orientando mais 5 trabalhos aí em nível de pós-graduação, alguns trabalhos em nível de graduação. A gente tenta sempre trazer essa realidade do campo, né, ou seja, as dúvidas que o produtor tem dentro da parte de ecfisiologia, né. Então eu atuo mais nessa parte de Aham. ecfisiologia e convido, né, quem quiser conhecer o nosso trabalho aí, entre em contato, enfim, a gente está sempre à disposição para tentar difundir o conhecimento aí em nível de região, por que não de país, né. E fico muito feliz de, ex-alunos aí que a gente tem um apreço muito grande, né. Parabenizo o Anderson, né, um gaúcho aí que resolveu, eh, como é que se diz, iniciar ou continuar a carreira em outra região do país, né, levando o legado do Rio Grande do Sul, né, que esse é um legado que nós temos aí na agricultura brasileira e ninguém tira de nós, né. E os É, gaúchos então, de norte a sul, leste a oeste, né, quem viaja mais aí, dificilmente vai para uma região do país que é agrícola, que não vai conversar com um gaúcho, ou é, descendente, filho do gaúcho que foi, para essa região há alguns anos, né, então parabenizo aí pela atitude, parabenizo pelo esse teu podcast, eu acho que é muito importante isso, a gente tentar levar informação para os produtores e hoje o mundo ele tá mais digital, né, então a pessoa digital. tem acesso à informação. Então também vai da pessoa conseguir filtrar essa informação. E também destacar aí, não só o meu trabalho, né, o trabalho de demais colegas da universidade, nós temos, pesquisadores aí de excelência aí, não só em nível nacional, mas também internacional, né. O colega, o Zanon, né, o Anderson tem uma parceria interessante com ele aí de mais tempo aí, já gravou podcast aí, né, inclusive. Estava na China aí representando o Brasil, né, a gente além da universidade, estava representando o Brasil lá num evento, e a gente fica muito feliz, né, de ver pesquisadores que estão levando o nome da instituição, do país, da agricultura brasileira para outras regiões do mundo e também trazendo informação, né. Então isso é muito É, importante, quando tem essa interação, tu leva, mas tu traz também informação. E isso vale para qualquer relação, ou seja, quando o técnico, o agrônomo chega no campo lá, conversa com o agricultor, ele não só leva, ele aprende. tem. Eu até eu até brinco quando a gente vai para essa parte de ajuste de máquinas, sou sempre aluno, né, quando o produtor começa a ajeitar a máquina lá, regular, eu tô aprendendo, porque são os nossos professores também, né. Então, eh, tô citando um exemplo, mas a parte de lavoura, o momento da aplicação, o time, o produtor vive isso no dia a dia, né, ano após ano, então muitas vezes a gente também aprende com o agricultor. Eu acho que era essa a Aham. mensagem, né, fico à disposição aí para se for interesse, trazer mais alguma informação mais técnica em num próximo podcast. Um abraço aí, Anderson, e demais Com ouvintes aí. certeza, professor, pode certeza que é o primeiro de muitos. A mensagem final é justamente essa,
Eu acredito que tu finalizou muito bem aí, professor, aí a gente unir ideias aí, diversas ideias, integrar conhecimentos, pessoas para somar para quem? Para o produtor que vai ouvir, para o engenheiro agrônomo que vai chegar ali na fazenda. Talvez ele está aí no Rio Grande do Sul, talvez ele não entenda, talvez ele está lá no Goiás, onde tem trigo também, e ele tem alguma ideia que ele possa aplicar. Então, essa é a função da AgroMinds aqui, que é o podcast que a gente está tocando aí, muito com esse intuito de contribuir mesmo. Então, professor, muito obrigado, bom dia para ti aí, tá? E a gente vai se falando. Um abraço. Um abraço.